Oi, eu sou a Sinara, a bruxa que vai te dar um conselho para sua semana, e nesse vídeo eu vou aconselhar as pessoas dos signos de Libra, Escorpião e Sagitário. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou bruxa natural, sou bruxa devocional de Perséfone e taróloga. O deck escolhido para essa semana é esse deck aqui que chama The Wild Unknown. Eu tenho a versão de bolso, né, o Pocket Tarot, que as cartas são pequenininhas assim, mas é lindíssimo. É um tarô que tem uma ilustração linda, foi feito e desenvolvido não só a parte da ilustração, mas também toda a simbologia do tarô. Dentro dessas cartas aqui foi desenvolvido por uma artista plástica que é estudiosa de tarô. E tem essa pegada de natureza selvagem mesmo. São cartas que são meio escuras, assim, né? Que trazem uma atmosfera meio obscura, mas são cartas lindíssimas. Tem essa coisa meio desenhado à mão, meio a lápis. É lindo. Claro que o deck não muda muito o que a gente vai tirar aqui, os conselhos vão ser os mesmos. Mas se você gosta de tarô, se você se interessa por decks de tarô e gosta de ver decks diferentes, eu sempre vou dizer aqui qual que é o deck que eu tô usando. Lembrando também que essas são tiragens coletivas, então mesmo que eu esteja falando do seu signo, pode ser que nem tudo que eu disser aqui vai bater perfeitamente aí com os acontecimentos da sua vida e da sua semana. Então fica com aquilo que ressoa pra você e o resto deixa fluir, deixa aí o universo levar pra quem precisa receber essa mensagem. Eu peço também que você fique comigo até o final da leitura do seu signo, porque pode ser que no comecinho não faça muito sentido e você não esteja aí conseguindo conectar com a sua vida, mas lá pelo final eu posso trazer algum conselho que vai ser muito interessante para sua semana. Então fica comigo e vamos começar. Então, vamos começar esse vídeo pelo signo de Libra. E eu já quero começar falando sobre, eu esqueci de falar, né, na primeira parte, sobre esse verso dessa carta que parece corpo de uma cobra. E quando a gente espalha as cartas aqui, fica bem bonito, gente. Fica parecendo o corpo de uma serpente, muito interessante. É um deck que vai falar sobre natureza selvagem, né? Eu particularmente sou muito apaixonada por esse tema, mas vamos lá, vamos ver quais são os conselhos para os librianos e librianas essa semana. Energias da semana, os desafios e os conselhos. Peguei. Vamos lá. Certo, muito bem, então vamos lá, a gente começa essa semana, acho que essa é uma semana menos intensa do que o que a gente vem tirando aí, né, nas últimas leituras. A gente começa com uma energia de 2 de espadas e um cavaleiro de paus. Então a gente vai começar aqui uma semana com uma energia um pouco confusa, né, com esse 2 de espadas, um pouco de confusão ali mental para entender alguns passos que precisam ser dados aí no começo dessa semana. Pode ser que você se sinta um pouco perdida, com um pouco de dificuldade de entender qual o direcionamento que você quer seguir. Mas esse cavaleiro de paus aqui, ele traz pra gente uma perspectiva positiva de desenrolar aí dessa confusão e da gente conseguir ter mais clareza sobre o que a gente vai fazer e para que lado que a gente vai, né, nessa questão, diante dessa confusão mental aí que o 2 de espadas traz para nós. Então a gente começa uma semana que, apesar de trazer certas dúvidas diante de alguns caminhos que a gente possa se deparar, a gente tem aqui uma energia de cavaleiro de paus trazendo pra gente uma vontade de resolver. Então é momento da gente confiar
que a gente vai ter esse entendimento. É momento da gente ouvir a nossa intuição e às vezes até essa pulsão que vai levar a gente para uma direção mais do que para outra, para a gente entender qual que é o caminho que a gente vai seguir. Porque quando a gente está falando de 2 de espadas, a gente está falando de uma confusão, não, que é uma confusão, vai ficar confuso isso aqui, uma confusão que não é uma confusão, ela não é uma confusão confusa, ela é uma confusão tranquila, porque não é a situação que está confusa, é você, né? Então, uma vez que você se sente mais propício aqui, se sente pendendo mais para um lado do que para o outro, então vai dar bom desse lado aí, porque a situação ela não tá confusa, é você que tá confuso ou confusa, e aí isso te confunde. A gente tem aqui muita confusão, né, gente? A gente tem aqui um cavaleiro de paus que vai tirar um pouco dessa confusão, e aí como ele tem uma vontade de fazer as coisas, ele tem um ímpeto, ele tem esse movimento que vai te tirar desse lugar de pausa, né, que o 2 de espadas faz, né, com a gente, de deixar a gente meio, não sei se eu vou pra direita ou esquerda. O cavaleiro de paus, ele fala, bora minha filha, vamos pra algum lado, pra onde você vai? E aí a gente tem que decidir, e aí nesse decidir a gente vai desenrolando a nossa vida daí pra frente, porque a situação não é perigosa, né, então a gente tem uma semana que vai trazer esse movimento pra você. Quando a gente pergunta sobre... Se vocês ouviram, mas teve um barulho de caminhão aqui. Quando a gente pergunta aqui sobre os desafios dessa semana, a gente tem aqui um 8 de ouros e um rei de ouros, que vai falar pra gente sobre essa semana possivelmente ser desafiadora no âmbito do fazer as coisas. Então, por mais que eu esteja aqui motivada, eu posso encontrar alguma dificuldade na hora de materializar e de fato fazer, realizar as coisas, porque a gente tem um 8 de copas falando pra gente sobre esse fazer diário, né, essa construção diária dos nossos, do fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Então não é um ímpeto ou um impulso de uma coisa momentânea. O 8 de ouros, ele fala sobre aquele pouco que a gente faz todo dia, sobre aquele trabalho árduo que a gente faz todo dia um pouco pra gente alcançar esse grande lugar que a gente quer chegar. Então, nesse lugar de desafio, ainda mais quando a gente tem um rei de ouros ali do ladinho desse 8 de ouros, a gente está falando sobre uma dificuldade de organização, de concentração, mas no realizar. Porque as coisas podem ficar muito no plano mental e muito no tipo, queria fazer, mas na hora de fazer, às vezes a gente não está conseguindo materializar essas ações. Então essa semana vai ser uma semana para você se desafiar nesse âmbito, né? Sair da sua zona de conforto e de fato ir lá e realizar as coisas. Assumir aqui a postura do rei de ouros e fazer, tomar as rédeas e fazer as coisas acontecerem, né? Não ficar muito só na fala, não. Principalmente as coisas do dia a dia, né? Às vezes a gente, quando a gente pensa em ações, em atitudes, a gente pensa em algo muito grandioso, mas às vezes, gente, é no pequeno, é no pouquinho de cada dia, né? É naquela dedicação constante a algo que a gente vai construindo uma coisa grandiosa, né? Às vezes não, na verdade, a grande maioria das vezes, poucas coisas grandiosas se faz de uma vez, né? Então, essa semana vai ser importante você lembrar disso, assim. O seu lugar de grandiosidade, ele vai chegar, mas que ele é construído aos poucos, né? Esse caminho é construído aos poucos, então você precisa aí lembrar de construí-lo um pouquinho por dia durante essa semana. Quando eu peço então um conselho, a gente tem um 4 de espadas e um 4 de paus. Então, primeiramente, o que essas duas cartas juntas vão estar falando pra gente de conselho é que, primeiramente, a gente precisa lembrar de estrutura, a gente precisa lembrar de pé no chão, tanto com relação ao que é o nosso com a gente mesmo, quanto com relação ao outro. Então, tanto com relação ao que a gente pode esperar do outro, quanto com relação ao que a gente pode esperar da gente mesmo, porque o 4 de espadas, ele vai falar pra gente sobre a gente saber também os nossos limites no âmbito do cansaço, né? Então, assim,
Eu tenho que agir, preciso conseguir agir um pouco todo dia? Preciso. Eu tô com uma baita energia de agir? Eu tô com uma baita energia de agir. Pode ser difícil para mim agir, mas eu tô com essa energia. Mas para eu conseguir fazer esse pouco todo dia, eu preciso lembrar que eu preciso descansar. Meu corpo precisa de descanso, minha mente precisa de descanso. Né? Então, o que é realista esperar de mim mesma, diante da situação da minha vida nesse momento? Será que eu não estou precisando descansar um pouco essa questão antes de retomá-la? Será que eu não estou precisando dormir? Porque muitas vezes a gente precisa dormir, né? Às vezes a gente fica bitolado aí, tanto de trabalho quanto de pensando muito numa questão, e aí a gente não dorme, a gente não descansa nossa mente, a gente não enxerga com clareza, confusão mental, e aí por mais que a gente queira se mover, a gente vai achar difícil. Então, minha gente, descansem e contem com o outro. Contem com o outro num lugar muito de equilíbrio, expectativa e realidade, né, gente? Essa carta aqui, o 4 de paus, ele vai falar muito pra gente sobre a gente saber fazer bons acordos. E aí a gente volta aqui para falar da palavra acordo, que ela consiste em as pessoas estarem concordando com aquilo que será feito, né? Tanto com o tanto que eu te dou, com aquilo que eu recebo em troca. Então é extremamente importante aqui que você não espere demais do outro sem oferecer o que é justo em troca. E também não vai oferecer demais sem receber o que é justo em troca. Então essa carta aqui, essas duas cartas vão te falando justamente sobre espere de você aquilo que é possível. Então descanse, se prepare para que você possa realizar as coisas na maior potência possível. E espere do outro aquilo que é possível também, né? Feche bons acordos. Procure estar aliado com pessoas que você sabe que vão ser bons acordos para você, né? E aí ao longo desse processo você vai entendendo, né, que com as estruturas sólidas, com estabilidade, a gente consegue se sentir seguro o suficiente para produzir um pouquinho por dia tudo aquilo que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos e enxergar com mais clareza para onde que a gente vai com a nossa vida. Agora chegou a sua vez, pessoa do signo de Escorpião. Vamos ver aqui o que a semana reserva para você, pessoa do signo de Escorpião. Desafio e um conselho. Certo. Então vamos lá. A gente começa essa semana, pessoas do signo de Escorpião, com duas cartas de 2, né? 2 de ouros, 2 de paus. São cartas ótimas que vão falar sobre uma semana de bastante coisa para fazer e de bastante possibilidades. É uma semana de muitas possibilidades. Então, ao mesmo tempo que vão se apresentando coisas na sua frente de muitas possibilidades, você vai acumulando muita coisa aí no seu prato. A carta do 2 de ouros fala sobre a gente às vezes ficar um pouco sobrecarregado com as questões das coisas que vão aparecendo pra gente fazer. Ao mesmo tempo que ela vai dar pra gente a dica de que a gente precisa saber ter jogo de cintura para lidar com essas coisas e saber fazer o que a gente precisa fazer. É uma carta que fala que a gente não precisa manter 10 mil pratinhos girando no ar, né, ali no lugar do equilibrista, mas que a gente precisa saber que pratinhos precisam estar no ar em que momento da nossa vida, né? Então é uma carta que ajuda, que pede que a gente saiba focar no que importa, né? Pede que a gente saiba ter jogo de cintura para lidar com aquilo que não é tão urgente, e aí a gente consegue ir manejando essas coisas, né? Enquanto o 2 de paus abre pra gente um mundo de possibilidades, né? O 2 de paus vai falar pra gente sobre a gente estar com
muitas ideias fervilhando na nossa cabeça e principalmente com muitas possibilidades. Então é um momento de muitas possibilidades, é um momento de muitos caminhos, né? E que aí você vai precisar desse discernimento, porque também se você for querer andar 2, 3 caminhos de uma vez, pode ficar ainda mais turbulento, ainda mais cheio de coisa para você fazer. Então é importante que você saiba direcionar bem aí, escolher bem que caminhos e o que você vai querer realizar diante de tantas possibilidades e aí durante a sua semana. Quando eu pergunto aqui um desafio para a semana dos escorpianos e das escorpianas, a gente tem um pajem de ouros com um 9 de espadas. E aí, gente, o que pode estar acontecendo aí com alguns escorpianos, algumas escorpianas? Pode estar rolando uma dificuldade de organização da rotina ou de organização financeira. Pode estar tendo uma dificuldade com a organização de questões práticas da sua vida. E aí isso está colocando você num lugar de muito desconforto mental. Uma dificuldade para dormir, uma dificuldade de se sentir bem consigo mesma. É como se você tivesse, essa cartela até é bem forte na minha opinião, é como se você tivesse tendo somente comida por questões que você não está conseguindo resolver. E essas questões que você não está tendo clareza, elas estão relacionadas à sua vida prática, à sua vida na matéria. Porque o pajem de ouros vai falar pra gente sobre a gente aprender a viver a vida na matéria. E isso tem a ver com a nossa saúde, nosso corpo físico. Isso tem a ver com a nossa rotina, tem a ver com nosso dinheiro, com as nossas coisas, né? Com as coisas que a gente tem. Então, esse desconforto e essa ansiedade que o 9 de espadas está descrevendo aqui, que é um desafio para vocês escorpianos essa semana, ela está relacionada à sua dificuldade nesses processos, de lidar com esses processos e com essas questões. Então aqui o grande conselho é você buscar organização, porque talvez diante de tanta coisa para fazer, de tantas possibilidades, você está com dificuldade de ter justamente esse discernimento e conseguir entender onde que você vai focar, o que você vai focar, como você vai fazer, e isso vai tirando o seu sono durante essa semana. Isso vai te isolando, te colocando num lugar que você tem que buscar sair. O 9 de espadas não é um lugar pra gente ficar, gente. O 9 de espadas é um lugar pra gente ter o entendimento dele e sair dali o mais rápido possível, né? É uma carta que chama a gente a entender e visualizar o problema, para que a gente possa sair dali. Não é um lugar pra gente ficar. Então, cuidado com o acúmulo de tarefas. Cuidado para não estar colocando coisa demais no seu prato e depois você não vai conseguir dar conta de tudo isso e aí vai se frustrar, vai se lamentar e vai entrar nesse lugar aqui, que é um lugar de ansiedade, de insônia, de dificuldade mesmo de ficar em paz. Então, não queremos chegar nesse lugar, vamos atrás dessa energia do pajem de ouros para ajudar a gente a lidar com aquilo que a gente precisa e saber fazer boas escolhas nesse momento. Quando eu peço um conselho, a gente tem aqui um pajem de paus junto com um 4 de espadas. Gente, essa combinação aqui, ela vai falar muito o que eu acabei de falar aqui, que é pra gente saber focar as nossas energias naquilo que faz sentido e que é importante pra gente, aprender sobre isso, aprender sobre onde focar a nossa energia. O pajem de paus, ele vai falar sobre foco do nosso fogo, e a gente não é um fogo desvairado, é um fogo com foco. Eu tô aprendendo sobre esse foco. O pajem de paus, ele chama a gente a fazer esse estudo sobre si mesmo. Enquanto a gente tem um 4 de espadas, lembrando que a gente precisa de descanso e a gente precisa saber reconhecer esse momento que para nós preciso descansar. Às vezes a gente fica aí há tantos anos agindo de uma maneira a nos esgotar mentalmente, que a gente esqueceu como descansa, a gente esqueceu como desliga, né? Então essa semana, minha gente, é muito de saber discernir, selecionar bem os teus caminhos,
porque existem aí muitas possibilidades, mas você já tem muita coisa no seu prato, então administrar aí a sua rotina, administrar suas escolhas vai ser muito importante para que você não caia aqui num lugar de 9 de espadas, se é que você já não está aí. Se você estiver nesse lugar de 9 de espadas, minha gente, por favor, busque ajuda para sair daí. Se já estiver difícil para dormir, se já estiver difícil de se sentir bem consigo mesmo diante da quantidade de coisas que tem aí pesando na sua cabeça, busque ajuda, busque descanso, busque descanso, busque descanso, busque descanso. E busque também ter entendimento daquilo que é fundamental e do que não é. Nem tudo que a gente tem para fazer é fundamental. Muita coisa a gente pode deixar assim para amanhã em nome do nosso descanso. Descanso essa semana é palavra de ordem para você, escorpiano, escorpiana. Então vamos lá, chegamos ao signo de Sagitário, vamos ver o que essa semana reserva para você, pessoa do signo de Sagitário. Vamos ver o que o tarô reserva de conselhos, direcionamentos. Certo, minha gente. Então a gente já começa essa semana aqui para os sagitarianos e sagitarianas com duas energias desafiadoras em algum aspecto, porque a gente tem aqui o pendurado junto com um rei de paus. Então o que essa combinação aqui vai dizer para nós? Primeiro que a nossa semana vai parecer que tá meio truncada, que as coisas não estão desenrolando, não estão fluindo, que tá meio truncado. Tanto as coisas que dependem de nós, quanto as coisas que não dependem de nós. É como se tivesse tudo meio enrolado, né? E aí a gente sente que não tá fluindo. E aí a gente tem um rei de paus aqui trazendo pra gente uma potência, né? Então, o que essas duas cartas vão falar para nós? Que a gente vai ter como se fosse uma semana que ao mesmo tempo que as coisas elas vão acontecendo muito lentamente, muito mais lentamente do que a gente gostaria, a gente também tem uma energia de que aquilo que for acontecendo a gente vai resolvendo, né? Porque o rei de paus, ele vai trazer muito esse discernimento da gente saber como resolver as coisas, como faz as coisas. O rei de paus, ele é muito proativo, mas ele não desperdiça energia, né? O rei de paus, ele é aquele que ele sabe muito bem aonde, como investir as energias e o que tem que ser feito. Então, diante de uma semana mais parada, de uma semana com menos movimento, que a carta do pendurado traz para nós, a gente tem esse discernimento de entender aquilo que a gente consegue fazer e ir fazendo, ir resolvendo, né? A carta do pendurado, ela é uma carta desconfortável, mas ela é uma carta interessante porque ela traz pra gente um tempo que a gente precisa para ter clareza sobre as coisas. Então, de repente, você tá vindo aí de semanas em que tem acontecido muitas coisas ou que você tem tomado muitas decisões e agido muito, e aí a carta do pendurado vem falando assim, vamos dar uma pausa pra gente poder ter clareza sobre os próximos passos. É momento da gente segurar um pouco aí, puxar um pouco o freio de mão e refletir sobre o que a gente vai fazer daqui para frente. E essa escolha dessa pausa não necessariamente é nossa, por isso que é uma carta desconfortável. Porque às vezes você vinha nesse pique de fazer as coisas e aí um pendurado puxa o nosso freio de mão e a gente fica tipo, cadê o movimento que estava aqui, né? Muitas vezes a gente precisa desse tempo para conseguir enxergar as coisas com mais clareza e a gente conseguir tomar ações mais certeiras diante das questões aí que estão desenrolando na nossa vida. Quando eu pergunto quais serão então os desafios dos sagitarianos aí nessa semana, a gente tem um pajem de ouros junto com um cavaleiro de paus. Então aqui, gente, é aprender a lidar justamente com
vagareza das coisas, né? O Pagem de Paus vem ajudando a gente a lidar com essas questões que a gente queria, mas não deu. Queria que tivesse acontecendo, mas não tá acontecendo. Como que eu vou lidar com isso? Mas não no âmbito mental, não no âmbito emocional, no âmbito da vida mesmo. Então vamos colocar um exemplo bobo, como se, por exemplo, você tá esperando que chegue aí sei lá, uma resposta sobre algo para você. E aí essa resposta não chega. E aí como que você vai lidar com isso? Na sua rotina, no seu dia a dia, você vai ficar sentado ali do lado do seu celular na mão esperando essa resposta? Ou você vai fazendo outras coisas? Então o Pagem de Ouros, ele vem te falando, olha, como que você vai lidar com a sua vida prática diante dos percalços, das coisas que não estão acontecendo como você gostaria, né? Como que você vai lidar com as pequenas coisas aí? Então, cuidar dos seus horários de trabalho, cuidar dos seus horários de alimentação, cuidar dessas coisas, para que você possa ir também distribuindo essa carga mental para outras funções. Enquanto que um Cavaleiro de Paus vai te desafiar no sentido de manter, mesmo diante dessa pausa, manter a vontade das coisas acontecerem, manter a vontade e o foco de não deixar esse fogo apagar. Né? Então vamos supor que de repente você estava aí em vias de realizar um projeto, de ter as questões todas resolvidas e algo emperrou. Então o Pagem de Ouros te pede para continuar cuidando do que é possível, enquanto o Cavaleiro de Paus vem te chamando a cuidar da tua intenção, do teu fogo, de que aquilo que continue prosperando aquele fogo dentro de você, né? O fogo da vontade de fazer a coisa acontecer. Então não deixar morrer a chama da vontade. Então essa semana vai ser desafiadora porque talvez esse período de pausa te desmotive um pouco. Mas vai ser extremamente importante para que você tenha mais clareza dos passos que você vai dar na direção da concretização disso daí que você está querendo mais pra frente. Então é uma semana um pouquinho mais parada, mas não é uma pausa que você escolheu, né? Por isso que ela é tão desafiadora. E aí quando eu peço um conselho, sai uma carta saem cartas interessantes, porque sai um Cavaleiro de Espadas, que é a carta do movimento, junto com o 8 de Ouros, que é a carta da constância. Então, aqui vai te falar o seguinte, que mesmo com essa semana as coisas se desenrolando de maneira mais lenta e você com mais dificuldade de manter o mesmo entusiasmo e a mesma motivação, é importante que você continue se movendo naquilo que é possível. Continue fazendo aquilo que é possível. É você juntar essas duas cartas aqui, ó. O que for possível a gente fazer, a gente já faz. Mas é porque tá tudo enrolado, não sei o que, mas já faz e já resolve agora. Porque você já vai tirando da frente. É importante você entender que aquilo que não se desenrola agora é porque não é para desenrolar agora. O que é para desenrolar agora vai desenrolar. E aí você vai lá e faz acontecer. Você vai lá e resolve, mantém essa constância daquilo que você já tem feito. Né? Então você mantém aqui esse 8 de Ouros, que é aquela carta que fala sobre a gente fazendo o nosso trabalho todo dia, plantando a nossa semente todo dia, executando aquilo que a gente quer, com esmero, com capricho, com constância. Porque vai nos dar frutos lá ali na frente. Bem ali na frente, tá bem pertinho já. Então é importante que você mantenha aí o seu foco. Faça aquilo que for possível e confia que aquilo que não é possível, que não tá acontecendo agora, é porque não é para acontecer agora. Porque você precisa de mais clareza e entendimento, precisa de mais tempo para que as coisas aconteçam de uma maneira mais interessante para você. Né? Então essa semana é sobre ter paciência, sobre manter o foco, manter a motivação, manter o ímpeto intacto e ir resolvendo com agilidade aquilo que for possível. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, curtir e compartilhar com seus amigos que gostam de tarô. Clica também no sininho para você não perder nenhum vídeo. A gente tem vídeo aqui todas as semanas com conselhos para os signos, conselhos do tarô.
Me segue também nas minhas redes sociais, @abruxa_que, Q-U-E, e vamos nos falando por lá. Por hoje é só. Até mais!